Pontualmente, meio-dia em todo o território de Santa Catarina. Já estamos no ar com o TVC News, edição desta sexta-feira, início de mais um final de semana. O tempo lá fora nublado, com uma garoa muito leve que vai alternando. Nesta sexta-feira, a gente traz mais uma vez, cumprindo a nossa missão, as principais informações para você que já chegou em casa, para você que está no trabalho. Uma boa tarde, um bom início de tarde, depois de uma manhã, com esse tempo que eu já falei e que acabou não surpreendendo, porque afinal de contas a gente sempre tem aqui uma previsão do tempo que na maioria das vezes acerta em cheio. E hoje, sexta-feira, é um prazer mais uma vez estar com você. Vamos conhecer o que é notícia no TVC News de hoje. O DESC celebra 15 anos em Balneário Camboriú e 60 em Santa Catarina. Audiência pública debate micromobilidade urbana em Balneário Camboriú. EMASA realizações do projeto de recuperação da área degradada do rio Marambaia. Abastecimento de água em Camboriú retorna à normalidade. Inscrições para o casamento coletivo em Balneário Camboriú encerram hoje. E ainda o comentário político de Joel Rosa. Fique conosco, está começando o TVC News. Temperaturas mais baixas nesta época do ano acabam ocasionando uma série de complicações respiratórias. Para conversar e trazer uma atualização das ações da DIV com relação a essa situação, já está conosco aqui o diretor-geral da DIV em Santa Catarina, João Funk. João, é um prazer te receber. Boa tarde. Oi, Saul. Boa tarde a todos. Vamos falar como é que está a nossa situação, João, com relação a essas doenças respiratórias que normalmente acabam acontecendo nesta época do ano e que, inclusive, algumas das nossas UTIs encontram-se lotadas. Queria te ouvir sobre isso. Isso, acho que quando a gente vê uma queda das temperaturas, né, a gente sabe que é um período de sazonalidade, de maior transmissibilidade das doenças respiratórias. Esse ano aqui no estado a gente viu isso acontecendo mais cedo, né? Nós já vimos um aumento aí das doenças respiratórias ainda no mês de abril e, claro, a tendência é que isso aconteça, prossiga aumentando nas próximas semanas. O que a gente tem visto, né, é que, claro, nós temos aí alguns vírus respiratórios que têm causado impacto, mas a gente vê a influenza ganhando importância nas últimas semanas, né? A gente vê cada vez mais casos de influenza sendo identificados, muitos deles demandando hospitalizações, começamos a ver óbitos também pela doença. Então, acho que é o momento de reforçar as medidas, né? Lembrar que temos vacina disponível, lembrar que temos as medidas não farmacológicas, porque certamente, se a gente fortalece essas medidas, a gente pode diminuir o impacto da doença aqui no estado. Certo. Ô, João, a gente já falou outras vezes, em anos anteriores, com relação, e principalmente me parece que agora, nos próximos dias, tem acontecido uma certa negligência por parte das pessoas com relação a buscar essas vacinas. Como é que está a situação da influenza? Você falou, os dados são bastante preocupantes. Como é que está? Tivemos o dia D que aconteceu, foi aquela grande operação em todos os municípios do estado de Santa Catarina, mas a gente queria saber exatamente os dados. Você continua muito preocupado com relação a esses números, a esses índices? Claro, acho que você toca num ponto importante, né? A gente tem visto um aumento da influenza nas últimas semanas aqui no estado, e tanto a influenza quanto a Covid-19 nós temos vacinas disponíveis, né? Claro que temos vários vírus respiratórios, mas para esses dois temos vacina disponível. E justamente, quando a gente fala de influenza, a gente tem visto uma baixa adesão da população, né? Lembrando que começamos a vacinar no início de abril, tivemos um dia D marcado por uma ação importante dos municípios, vimos uma grande procura, mas uma procura que ainda não é suficiente. Hoje a cobertura vacinal no estado é em torno de 36%. Nós estamos hoje ainda um dos melhores estados em cobertura vacinal, mas veja que é muito distante daquela que é recomendada, que é acima de 90%. A partir do dia D, a gente já ampliou a vacinação para toda a população a partir dos 6 meses de idade, mas lembrando que especialmente crianças, idosos e gestantes, que são grupos prioritários desde o início da campanha, esses são os principais grupos a buscar a vacinação, porque quando a gente olha hoje o dado de hospitalização e de óbito, a gente vê especialmente a doença afetando crianças e idosos. Então é fundamental que as pessoas continuem buscando a vacinação, ela está disponível. Iniciamos Olha, o João nova Dive... distribuição das vacinas de influenza. Certamente é importante que as pessoas continuem se vacinando, né? Busquem a vacinação, porque quanto antes se vacinarem, antes vão estar protegidos contra doenças. Certo. Agora, João, uma outra situação, inclusive ontem eu conversei com a coordenadora de imunização
de Balneário Camboriú, e ela falou que chegou aqui 1.300 poucas doses da vacina da dengue, só que até agora 500 e poucas pessoas apareceram para essas doses, naquela faixa etária dos 10 ao 16. Isso também preocupa vocês com relação a essa vacina da dengue? Acho que quando a gente fala da vacina da dengue, né, é importante a gente lembrar que a gente pleiteou durante muito tempo, né, que realmente a região da Foz do Rio Itajaí fosse contemplada pelo Ministério da Saúde. E isso felizmente aconteceu, né? Tivemos mais 2 regiões contempladas pelo Ministério da Saúde, Foz do Rio Itajaí, região do Alto Vale do Uruguai, que é a região de Concórdia, mas certamente, né, acho que começamos com a vacinação aí recentemente, na última semana. De uma forma geral, o que a gente vê no estado é uma baixa procura, né? Estamos falando de cobertura vacinal aí com primeira dose em torno de 35%, com segunda dose isso reduz para 17%, lembrando que é uma vacina de 2 doses e é a segunda dose que garante a proteção contra a doença, mas acho que fica o nosso apelo. Temos agora a vacina disponível na região da Foz do Rio Itajaí, todos os municípios aí da região, os 11 municípios vacinando adolescentes de 10 a 16 anos. É importante, então, que a população busque a vacina, porque, apesar de não termos visto dengue com o mesmo impacto nesse ano comparado a 2024, mas certamente, a gente sabe que o mosquito está aí, podemos ver um aumento de casos nas próximas semanas ou até mesmo na próxima temporada, e se esse adolescente estiver protegido, é uma segurança para que eles não adoeçam, enfim, não desenvolvam as formas graves de dengue também. Certo. Além da influenza, o que mais tem levado as pessoas, quais as outras complicações respiratórias que também trazem uma certa preocupação a vocês da DIV? Olha, hoje quando a gente fala de vírus respiratórios, né, acho que além da influenza que tem ganhado força, mas a gente vê especialmente outros vírus que afetam muito crianças, rinovírus, vírus sincicial respiratório, vimos Covid mais no início do ano, mas nas últimas semanas ele realmente perdeu força, né, claro, além da influenza, como eu já coloquei. Para esses outros vírus, né, próprio rinovírus, vírus sincicial respiratório, nós ainda não temos vacina disponível no Sistema Único de Saúde. Uma vacina do vírus sincicial respiratório está em fase de implementação no calendário nacional, então para essas a gente não tem vacina disponível. Mas aí sempre vale a pena relembrar para a população, para as pessoas, para quem nos assiste, que a gente tem aquelas medidas não farmacológicas que acabam sendo importantes para diminuir a transmissibilidade desses vírus. Então, é importante manter os ambientes arejados, né? Manter a higiene das mãos, a etiqueta respiratória, evitar tossir sem ter um pano na frente, você ter um antebraço, né? Lembrar do uso da máscara para as pessoas sintomáticas. Estou com sintoma respiratório, use uma máscara, busca um serviço de saúde, enfim. Essas são todas medidas que, se a gente torna elas como hábito no nosso dia a dia, lembrando que a gente fez muito isso durante a pandemia de Covid-19, acho que é só resgatar essas medidas que a gente acabou utilizando durante a pandemia de Covid-19, isso pode diminuir o impacto e a transmissibilidade desses outros vírus respiratórios. Na Covid-19, e tem muita gente que ainda pergunta, a Covid continua ainda fazendo vítimas fatais? As pessoas podem relaxar, ficar tranquilas, ou é necessário ainda tomar vacina? É necessário, né? A gente, claro, não enfrenta o mesmo cenário que a gente viu naquele momento, mas, como eu falei, no início do ano era um dos vírus que a gente mais identificava aqui no estado. Continuamos tendo casos, continuamos tendo óbitos, especialmente na população idosa. Então é importante também destacar, né? É uma doença que temos vacina disponível. Claro que hoje ela não está disponível para toda a população, a gente mudou a estratégia ao longo do tempo, mas especialmente idosos, alguns grupos como pessoas que têm doenças crônicas, né, gestantes, crianças, você tem recomendação aí de fazer o esquema, ou pelo menos doses de reforço uma vez por ano, porque isso ajuda a manter a proteção contra a doença e evitar a gravidade. Destacando, continuamos vendo Covid-19, não na mesma forma que vimos no início da pandemia, mas certamente manter o esquema vacinal atualizado é importante e temos vacina disponível também nas unidades de saúde. Vocês pretendem fazer novas campanhas, tendo em vista que tanto a dengue quanto a influenza, infelizmente, os índices não estão como esperado, ou pelo menos como se chega a atingir? Vocês pretendem fazer uma nova campanha, um novo dia D, ou usar as mídias também para atingir a população e tentar convencê-los? Acho que a gente continua mobilizado, Saulo. É importante destacar, o dia D é apenas um dia de vacinação. A estratégia de vacinação permanece, ela não acaba. Isso até para desmistificar, porque acho que todo mundo acaba achando, agora tem o dia D e acabou. Muito pelo contrário, o dia D é um momento para a gente aproveitar um sábado normalmente, aproveitar que as pessoas
muitas não trabalham, enfim, para buscar esses postos de vacinação, mas a estratégia continua. Continuamos mobilizados, em conjunto com as secretarias municipais de saúde, pensando em estratégias, continuamos com comunicação, certamente, para incentivar as pessoas, reforçar a importância da vacinação, lembrando que as vacinas são de fundamental importância para evitar transmissão de doenças, para evitar casos graves, para evitar óbitos. Então, continuamos mobilizados e fazemos um apelo para as pessoas. Busquem unidade de vacinação, uma unidade de saúde, atualize sua carteira de vacinação, não só com essas vacinas que estão disponíveis, que a gente tem falado, influenza, dengue para adolescentes. Os profissionais podem avaliar toda a carteirinha de vacinação, recomendar outras vacinas que estão disponíveis, porque isso justamente protege a população e ajuda a evitar o impacto das doenças também nos serviços de saúde, já que, quando falamos de vírus respiratórios, estamos vendo um impacto importante nas nossas urgências, emergências, hospitais. Se as pessoas estiverem protegidas, estiverem se vacinando, a gente pode diminuir esse impacto. Tá certo. João Funk, muito obrigado a todos vocês aí da DIV, tá? E a gente vai seguir acompanhando, disponibilizando nossos canais de comunicação para poder provocar as pessoas para irem até as unidades e tomarem as vacinas necessárias. Muito obrigado, uma boa tarde a todos vocês. Obrigado também, Sal, uma boa tarde a todos. Muito bem, a gente vai fazer um intervalo. Depois do intervalo, a UDESC, ela comemora, tá de aniversário, comemorando 15 anos, a festa está preparada, vai ser no dia de amanhã. E também teremos uma outra chamada aqui, que é uma audiência pública que aconteceu ontem para tratar sobre mobilidade, micromobilidade urbana em Balneário Camboriú.